Oi pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário aí que você está vendo esse vídeo. Bom, continuando nossas aulas aqui no Aprendendo com a Bíblia, nós estamos entrando num módulo novo, né? Um outro tema. Começamos pelo Credo Apostólico, passamos pelo Evangelho de João, pelo livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. E agora chegamos no tema Identidade Batista, no nosso caso, Batista Nacional, né? Nossa igreja é uma igreja batista renovada. Nós vamos aí abordar um pouco desse aspecto, né, também, além de vários outros, né? O que é ser uma igreja batista, no que cremos, por que fazemos algumas coisas da maneira que fazemos, o cristão renovado, né, o batista renovado, no caso, né, ele é pentecostal, pode ser considerado pentecostal, né, é um outro assunto que a gente vai entrar também, vai trabalhar. Então nós vamos delimitar vários aí destes assuntos ao longo de 3 semanas. Hoje eu vou começar com uma introdução, algo bem básico, separando aqui alguns pontos que eu julgo necessários para um início, né? Um início de bate-papo, um início de assunto. A gente tem uma aula especial aí programada, né? Um bate-papo sobre o que é ser batista, o que é uma igreja batista, com uma pessoa que está há muito tempo no seminário, né? Ensinando pessoas ali dentro da Casa de Ensino dos Batistas Nacionais, aqui em São Paulo, no caso, que é o Seminário Teológico Batista Nacional no estado de São Paulo, né, Enéas Tonini, e que é batista desde sempre, né, então conhece o que é o batista tradicional, né, batista brasileiro, e o que é o batista renovado, o batista nacional, que é o pastor Omar, pastor da igreja. A gente vai fazer um bate-papo na semana que vem, a respeito disso, né, desses tópicos aí. E, bom, eu quero começar com vocês aqui hoje fazendo menção do Manual Batista Nacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem não está, né, por acaso não está no nosso grupo de estudo do WhatsApp, está vendo esse vídeo, né, no grupo eu vou mandar o PDF. E o Manual Batista Nacional, ele é digamos assim, o guia, né, que nós seguimos aí, o guia de consulta, né, que nós seguimos aí quando a gente precisa entender, né, no que a gente, ou relembrar o que a gente acredita, nas coisas, por que nós fazemos o que fazemos, etc. Existe não existe no meio batista algo que existe com os católicos e com os presbiterianos, por exemplo, que é o catecismo, né? O catecismo, assim, explicando bem porcamente, na verdade, é um compêndio das doutrinas que aquela confissão acredita. Então, o catecismo católico é o compêndio das doutrinas que a Igreja Católica acredita e a explicação de algumas coisas que eles acreditam. Então, o que é fé, o que é a Trindade, a figura de Jesus Cristo, a figura de Deus, né? E para o presbiteriano a mesma coisa, né? A estrutura da igreja, né? Aí cada qual, né? Então, para os batistas, isso não existe. Existe um manual que, de certa forma, se aproxima bastante, né, do catecismo, pelo menos no meu modo de ver, se aproxima bastante. A forma como ele aborda os assuntos, né? Lembra bastante esses outros dois documentos que eu mencionei agora, e serve de norte para nós entendermos se de fato estamos numa igreja batista, se de fato pensamos como batistas, né, etc. Então é isso que eu vou deixar para você em PDF no grupo. E o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira acessar e ler e acompanhar até de certa forma o que nós vamos fazer aqui. O que nós vamos falar aqui. Eu vou fazer
novamente, né, repetindo uma coisa que eu já fiz com o livro A Treliça Videira, não vou seguir o Manual Batista de uma maneira cronológica, digamos assim, da página 1 até a página 59. Aliás, até é importante mencionar isso, os catecismos que eu falei, eles são assim, dessa largura, né? Você vê que o Manual Batista, assim, 60 páginas, mais sucinto, né? Aborda menos pormenorizado os tópicos. Eu não vou seguir isso de maneira cronológica, né? Então hoje nós vamos tratar tal, no sumário lá, o capítulo 1 e 2, por exemplo, X e Y, não. Eu vou pegar um pedacinho do começo, que eu separei aqui, vou pular para uma outra parte, já mais para o fim. No meio existem algumas questões administrativas, de formação de igreja, que talvez a gente nem entre muito, ou entre na semana que vem nesse bate-papo, né? Acabe entrando, mas de certa maneira aqui eu vou trabalhar alguns tópicos que eu acho mais importantes, que também de maneira introdutória, né? No futuro próximo aí, semana que vem, na outra, vai ser um pouquinho mais detalhado a nossa abordagem, tá certo? Eu quero começar então explicando por quê, né? Explicando primeiro que assim, quais os tipos de batistas existem, talvez você não saiba. De cabeça aqui que eu me lembre, que eu conheça assim mais próximo, existem quatro linhas batistas, digamos assim. Existe o Batista Nacional, né? Somos nós, os batistas de linha renovada são os batistas nacionais. Existem os batistas brasileiros, que são os mais antigos, né? O certo seria até eu ter começado por esse, né? São os mais antigos, que oriundos das convenções batistas, né, dos Estados Unidos, que vieram para cá, montaram as igrejas, né? Algumas cidades como Santa Bárbara do Oeste, se não me falha a memória, que é aqui no interior de São Paulo, aqui não, no interior de São Paulo, né? E eu nesse momento não estou em São Paulo. Algumas cidades onde, né, esses acampamentos batistas, digamos assim, essas pessoas, essas igrejas batistas fincaram seus trabalhos aqui em solo brasileiro. E isso gerou, né, proliferou pelo Brasil e foi gerando aí várias igrejas em vários lugares. Por isso que ainda é comum a gente ouvir a PIB de Curitiba, por exemplo. PIB é o quê? Primeira Igreja Batista, né? A PIB de Mauá, a PIB de Campinas, né? Várias cidades aí você tem a primeira Igreja Batista em tal lugar. Segunda Igreja Batista, que aí que acontecia, né? Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, por exemplo. Essa igreja começava uma congregação, um trabalho em outro lugar, na zona rural da cidade ou em outro lugar, né, que aí depois as cidades foram se expandindo e o que antes era a periferia, né, a zona rural, passou a compor a cidade em si. Então, essa congregação, depois que ganhava a independência, virava segunda, né, conseguia caminhar com as próprias pernas, virava a segunda Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, por exemplo. Né? E assim foi. Claro, existem outras igrejas batistas brasileiras com outros nomes, né? Na Zona Norte a gente conhece várias, né? Igreja Batista da Água Fria, Igreja Batista Macedônia, que fica ali na Parada Inglesa, Igreja Batista em Bortolândia, todas igrejas amigas nossas, irmãs nossas, que são da Convenção Batista Brasileira. Então, os renovados, batistas nacionais, os brasileiros são os tradicionais, a gente costuma chamar de tradicionais, Igreja Batista Brasileira. Existem também as igrejas batistas regulares, que elas são mais rígidas, com algumas questões mais de liturgia, né? Instrumento musical, algumas igrejas não aceitam alguns tipos de instrumento musical, né? Isso eu sei assim de conversar, eu nunca fui até uma igreja batista regular, tenho muita curiosidade inclusive, mas de conversar com pessoas que conhecem membros de igrejas batistas regulares, ou que já frequentaram, o que elas me dizem é isso. É basicamente a mesma coisa, mas é um pessoal mais antigo, assim, de mais idade, que frequenta, ou mais tradicionalista em algumas questões. Então, instrumentos como guitarra, bateria, o pessoal tem uma certa resistência, porque é a liturgia deles, né? Como outras igrejas usam órgão, canto gregoriano, etc. Eu não acho isso um problema. Acho que isso, cada lugar tem a sua liturgia, e eu, como uma pessoa mais tradicionalista, acho bonito e acho que deve ser preservado. Mas a Igreja Batista regular,
que eu não tenho muito o que falar, porque eu não conheço muito de perto, e as igrejas batistas independentes. A Igreja Batista Independente, como o próprio nome diz, ela não é vinculada a nenhum tipo de organismo, né, de organização, como a Convenção Batista Nacional, a Convenção Batista Brasileira ou a Convenção Batista Regular. Não sei se há uma organização que reúna essas igrejas batistas independentes, que eu saiba, pelo menos não. E é um pouco mais descaracterizada, né? É uma igreja batista, mas um pouco mais descaracterizada em alguns sentidos. Por exemplo, eu já vi igreja batista com apóstolo, né? Não é usual isso para batista. Igreja batista independente que trabalha com modelo em célula, ou visões assim tipo G12. Embora isso não seja uma característica vista em igrejas batistas nacionais, ou enfim, não é usual. Então, geralmente é uma igreja batista independente que vai ter assim, essas particularidades, digamos, que destoam do comum, né, por assim dizer, dentro das igrejas, dentro das organizações batistas, né? E, inclusive, questões administrativas também são tratadas de uma maneira diferente nessas igrejas batistas independentes. Inclusive, um adendo a essas questões administrativas sobre igrejas batistas, nós vamos tratar também na próxima semana. Hoje eu não vou falar disso, tá? Então, na próxima semana vai ser um pouco mais técnico, digamos assim. Então, passada aqui essa explicação, né, partindo para o aspecto um pouco mais histórico, de onde surgiram os batistas nacionais, a história do surgimento se dá com justamente a renovação espiritual. O Brasil passou por um processo muito influenciado por processos dos Estados Unidos, que influenciaram a renovação carismática no catolicismo e a renovação espiritual no protestantismo. Alguns batistas no Brasil, e até fora também, começaram a se renovar, né? E renovar é o quê? Uma ação do Espírito Santo mais voltada para os dons, né? Os dons do Espírito, principalmente, é isso que mais se evidenciava. Então, pessoas começaram a falar em línguas, os cultos começaram a ser mais movimentados, né? O pessoal dando glória a Deus, um amém em voz alta, batendo palma, né? Isso não é ser renovado, né? Não quer dizer que a igreja tradicional não bate palma, né? Às vezes alguém não fala lá um glória a Deus, um aleluia, enfim, alto, mas são aspectos que estão dentro disso, né? Mas principalmente a questão da atuação dos dons, que nós, batistas nacionais, nós acreditamos que é a segunda bênção, né? E que os dons espirituais, o Espírito Santo continua agindo daquela forma lá do Pentecostes, ainda nos dias de hoje. E isso, naquela época, né, para essas igrejas mais históricas, a gente chama, não era algo que eles acreditavam, e na época foi um motivo para cisma, né? Hoje isso não existe mais, existem igrejas batistas nacionais que se parecem mais com as batistas brasileiras, existem batistas brasileiras que se parecem mais, né, com igrejas batistas nacionais que são mais renovadas, no entanto, estão nas suas respectivas convenções. A nossa igreja mesmo é uma igreja que, já falaram isso para mim, falaram, nossa, essa igreja parece mais uma igreja batista tradicional do que renovada, porque vocês são mais calmos, né? A gente tem a igreja batista nacional que a gente vê que é mais, o pessoal mais aceso, é mais próximo até de um pentecostal do que do tradicional. Mas isso não nos tira da Convenção Batista Nacional por algumas convicções que nós temos. Da mesma forma acontece, né? Eu já fui em igreja batista brasileira, que parecia que eu estava numa igreja mais renovada, né? Até pentecostal. E é a igreja batista tradicional brasileira, né? Então, hoje isso acabou, né? Mas na época, a Convenção Batista Nacional surge a partir de uma separação que há da parte dos batistas, da então Convenção Batista Brasileira, né? Que só existia essa linha batista no Brasil, por conta aí desse aspecto da renovação espiritual. Aí forma-se a Convenção Batista Nacional, o pastor Ernesto Tonini, o pastor Rego do Nascimento, né? E algumas igrejas e tem mais, né, pessoas que eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente é mais próximo do pastor Enéas, porque somos de São Paulo, né, etc. Mas enfim,
esse grupo nasce, e aí nasce, é separado, né? Não é que eles querem sair, mas são expulsos, essa que é a verdade, né? Depois, nos anos 90 ou 2000, se não me engano, houve ali selaram as pazes, né? Oficializaram, né? Já havia muito tempo já que não havia mais atrito, mas foi feita uma cerimônia, né? Onde as duas convenções selaram ali um compromisso de amizade, etc. Né? Então não existe nenhum tipo de rixa. Mas na época foi isso que aconteceu. Houve essa separação e formou-se então a Convenção Batista Nacional de linha mais renovada. Ou melhor, de linha renovada. Né? E os batistas brasileiros continuaram da maneira que já vinha sendo, as coisas da maneira que já vinham sendo feitas. Né? Mas essas pessoas foram influenciadas por todo o movimento de renovação espiritual que começou basicamente nos Estados Unidos e inflamou as igrejas evangélicas e católicas aqui do Brasil. Né? Então aí que nasce todo o movimento de renovação espiritual e renovação carismática. Né? Na verdade, essa renovação, o certo seria nós chamarmos de carismático, né? De carisma, que é essa atuação do Espírito Santo dessa forma. A gente não costuma usar muito esse nome porque carismático ficou mais vinculado ao catolicismo, etc. Mas não é um problema a gente chamar também de nós somos batistas carismáticos, né? Não há problema nisso. Inclusive, pessoal, deixa eu já fazer uma recomendação. Eu gravei um podcast, está disponível no canal do seminário, né, Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini, vou deixar o link na descrição aqui também, com o pastor José Ribeiro, onde eu conversei muito com ele, né, ele é professor de seminário, sobre justamente essa questão da renovação espiritual, dos batistas, da identidade batista nacional. Inclusive isso que eu falei aqui agora, ele fala no vídeo, né? Ele explica um pouco também. Então talvez seja até interessante você dar uma olhadinha lá, tem alguns cortes, né? Então se você procurar, eu vou ver se eu deixo o corte certinho aqui na transmissão, você vai ver lá ele dando mais ou menos uma explicação sobre isso, tá certo? Então, por que Batista Nacional? Tá certo? Vamos passar já para esse ponto aqui para não ficar muito longo o vídeo. Nacional, e isso eu peguei do próprio Manual Batista Nacional, depois a gente pode ler lá com mais calma e entender melhor. É uma contribuição, porque é uma convenção que nasceu puramente nacional, só com brasileiros, sem contribuição direta de missionários estrangeiros ou aporte de qualquer natureza de uma entidade estrangeira. Então eu estava falando agora que as igrejas batistas no Brasil começaram através de missionários americanos que vieram para cá, correto? Então, Convenção Batista Nacional, porque isso não aconteceu. Eram pessoas que já eram membros de igrejas batistas que formaram a Igreja Batista Nacional, a Convenção Batista Nacional. Então, por isso chamado de nacional. Então, agora você já sabe por que a Convenção Batista, da qual a nossa igreja faz parte, se chama Convenção Batista Nacional, tá certo? Porque as pessoas que começaram esse movimento, né, que foram aí, vamos usar essa expressão, que foram expulsos da Convenção Batista Brasileira, começaram os trabalhos de linha renovada dentro da denominação batista, foram só brasileiros sem nenhum tipo de aporte assim, de estrutura financeira, qualquer outra coisa externa, tá certo? Alguns princípios batistas também estão descritos aí no manual, mas eu estou trazendo aqui só para a gente debater um pouquinho. Um princípio, que até na verdade é um princípio cristão, por que nós falamos cristãos, inclusive englobamos, né? Eu sei que é estranho às vezes você me ouvir falando muito isso, mas é justamente para a gente quebrar um pouco o preconceito, para facilitar o diálogo. Mas as pessoas já me questionaram assim, poxa, então, mas quando você fala cristão, você está falando de todo mundo? Eu falo, exatamente, todo mundo, evangélico e católico. Por quê? Um dos princípios batistas é um princípio cristão, que é o que determina, inclusive, se uma igreja ela é de fato e é uma igreja, né, cristã ou se ela é uma seita. Né, mas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todas as igrejas que afirmam, que acreditam que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, que a obra dele na cruz é redentora, que ele é 100% Deus, 100% homem, ou seja, Deus, né, veio ao mundo para se entregar e salvar
nos salvar do pecado, etc. Que Jesus Cristo é a suprema autoridade sobre a igreja. Todos os que acreditam dessa forma são cristãos. A gente estuda isso no seminário, inclusive, né? Esse é um princípio batista. Nós acreditamos que Jesus é Senhor soberano, é 100% Deus. A obra dele na cruz ela é salvífica, é eficaz por si só, né? E todas as igrejas cristãs, né? E aí, como eu estava falando, inclusive, igreja católica, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja anglicana, igreja batista, né? Enfim, são todas cristãs, né? E como eu estava dizendo, a gente estuda isso no seminário, inclusive, porque professam e têm doutrinas baseadas nisso, né? Nessa doutrina, na verdade, né? Acreditam nessa doutrina aqui bíblica. Um outro princípio batista, eu vou só trabalhar alguns aqui hoje bem rapidamente, tá? A Bíblia como palavra de Deus, como autoridade de regra de fé e prática. A Bíblia como sendo inspirada por Deus, testemunha fiel da atuação de Deus no mundo e um patente ensinamento da obra, né, de Jesus. Então que a Bíblia inteira ela é coesa, ela é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, né? O que está escrito na Bíblia é a revelação divina, a revelação de Deus para nós, é o que Ele permitiu que nós soubéssemos. É um instrumento escrito por mãos humanas, inspiradas por Deus, né? Mais para frente a gente vai falar sobre o Espírito Santo, e é justamente o que acontece hoje, é o que aconteceu na época. O Espírito Santo nos capacita a agir nesse mundo, e esse agir no mundo, impulsionado pelo Espírito Santo, compõe a história divina, a vontade de Deus, guiando, né, a história, né, conforme a sua suprema vontade. Então, isso é um outro aspecto também que as igrejas cristãs elas reúnem em comum acordo, né? Todas elas acreditam desta forma, né? E isso é um preceito batista, né? Inclusive, por isso que eu estou frisando que esse é um preceito batista, por isso que isso é mostrado aqui, é ensinado, como eu falei, até no seminário, etc. Mas todas as igrejas que nós podemos classificar como cristãs, não como seita, nada do tipo, elas não têm um outro livro que se equipare à Bíblia. Então, por exemplo, o Mormon tem o livro dos Mormons, né? O Espiritismo tem o Evangelho de Allan Kardec, né? Os Adventistas têm o livro da Ellen White. Todas esses outros ensinamentos, esses outros escritos, essas outras pessoas, né? Tem uma palavra de peso, né? Igual ou superior à Bíblia, né? Em questão de doutrina, etc. Então, a gente não pode considerar, dentro disso que eu estava falando, de igreja, de cristãos, né, de alguma forma. A gente tem que colocar como uma espécie de seita, uma coisa assim que tá meio assim, não está alinhado, né, está desalinhado de alguma maneira. Mas essas igrejas que eu estava falando, cristãs, elas têm essas bases aqui, por isso que isso está no nosso manual, Manual Batista, porque são doutrinas basilares que nós também cremos. Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo e que se revela particularmente no âmago do ser humano, no âmago do homem, né? Ou seja, Deus ele tem a Bíblia como uma forma de revelação, né? Como eu até falei numa pregação que eu fiz mês passado, isso exatamente, agosto, Deus usa várias formas para se revelar aos homens, né? Inclusive pela natureza, etc., pela Bíblia também, mas ele se revela no seu íntimo também, ele fala com você, ele conversa com você no seu íntimo, e isso quem faz são três pessoas, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo ele age dessa forma conosco, no mundo, né? É o mesmo Deus com três formas de atuação diferentes. Então, Deus, Espírito Santo, na forma do Espírito Santo, ele age dessa forma, ele conversa conosco aqui dentro, né? Ordena as coisas, a história, nos capacita, nos dá autoridade para atuar no mundo, né? Inclusive, há um ponto que está descrito no manual, dá poder
poder e autoridade aos cristãos para o trabalho no reino. Então, né, até comentava isso também numa pregação que eu fiz na igreja esses domingos que se passaram aí. Nós fazemos as coisas, primeiro, por reconhecimento da obra de Jesus por nós, por gratidão, né? Na igreja, por exemplo, nós fazemos as coisas por isso, e porque o Espírito Santo nos capacita e nos impulsiona, principalmente nos momentos de desânimo, de abatimento, de esmorecimento, né? Às vezes não é pela nossa própria força, inclusive na evangelização, né? A gente leva a palavra até as pessoas, mas não é por nós, pelo nosso testemunho, pelo nosso falar exatamente, né? Claro que falar do Evangelho é essencial, é a condição básica para que a pessoa entenda o Evangelho e se converta. Mas não é na força da nossa palavra, mas é no que a gente fala e o Espírito Santo tocando aquela pessoa que ela se aproxima e se converte, enfim, se torna parte, né, membro da Igreja de Cristo. Tá certo? Então aqui alguns pontos, né? Claro, não dá pra gente trabalhar, porque o vídeo já está com 25 minutos, não dá para trabalhar muito aprofundado, senão vai ficar com uma hora e pouco, e aí fica muito longo, você acaba não conseguindo assistir. Mas aqui são os princípios basilares que nós acreditamos, que estão no nosso manual, e que inclusive são comungados por outros irmãos aí, cristãos de outras confissões, né? Presbiteriano, etc. Tá certo? Eu vou falar então rapidamente, aqui eu vou abrir o manual agora para me auxiliar, sobre, de fato, os dons do Espírito Santo, porque é uma coisa muito distintiva para nós que somos renovados, né? A parte 5 do nosso manual trata sobre usos e costumes, tá certo? Usos e costumes é uma coisa muito importante da gente falar, porque isso não nos define, né? Existem algumas igrejas evangélicas que elas têm a questão do uso do costume como quase que uma doutrina. Então a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não é baseado em Bíblia, né? Houve um tempo, por exemplo, em que corte de cabelo, vestimenta, esse tipo de coisa era considerado doutrina. Isso não é doutrina, isso não está na Bíblia. Isso são criações, isso são regras daquela denominação, né? Que podem ser praticadas ou não. Não é um problema ser praticado. O problema é ser colocado como doutrina, como condição de salvação, ou etc. Né? Você não está agradando a Deus. Né? Claro que isso é uma linha bem tênue, né? A gente vai falar um pouquinho rapidinho. Mas trata aqui, por exemplo, algumas coisas interessantes. Formas de saudação. As mais usuais são graça e paz do Senhor. Mas não há uma recomendação bíblica específica para isso. Então, eu comentava numa reunião que a gente fez outro dia de liderança na igreja, sobre a importância de nós, às vezes, abordarmos a pessoa que não é crente, que está visitando a igreja, a gente não sabe se o cara é crente ou não, com um boa noite, né? Porque às vezes graça e paz para aquela pessoa não vai fazer sentido. Faz para o irmão que você já conhece, que você sabe que está ali com você na igreja. Mas para uma pessoa que não está chegando ali, você não sabe se é evangélico ou não, se conhece a Bíblia ou não, se conhece a Deus ou não, às vezes não faz sentido. Né? E aqui não há uma recomendação bíblica específica. Então, os batistas não acreditam que é uma forma bíblica de se cumprimentar as pessoas, embora o mais usual seja paz do Senhor, graça e paz, ou pode ser um boa noite, pode ser um olá, tudo bem, né? Não há problema. Lava-pés, eu nem sei, esse manual é um pouco antigo, né? Algumas coisas são bem lá de trás, né? E foram mantidas. Lava-pés, que é aquela lavagem, né, igual Jesus faz com os discípulos. Então aqui alguma coisa também explicando sobre isso, que não é proibido, o pastor faz se quiser, né? Lazer, como a gente está falando de usos e costumes, algumas denominações não permitiam, por exemplo, que os homens jogassem futebol, sabe lá por quê, enfim. E aqui fala sobre como isso pode ser bom para descarregar a tensão, para se livrar de estresse, né? Para se livrar do sedentarismo, cuidado com a saúde. Então, qual que é o problema? Inclusive é até interessante ler isso. Recomendamos um cuidado especial no lazer, no que diz respeito aos jogos de azar, televisão em excesso, uso de computador, notadamente quanto às possibilidades pornográficas que a internet traz, né, jogos de inspiração violenta, esoterismo, sensualidade, ou seja,
Não é proibido fazer nada dessas coisas. Jogos de azar, não é proibido, mas é recomendado que você tenha um cuidado, né? O nosso manual recomenda que você tenha cuidado com isso, tanto quanto com a televisão, tanto quanto com a sensualidade que as coisas transmitem. Tudo hoje transmite muito essa questão de sensualidade, né? Quanto à música, a gente ouviu muito na igreja já que não ouça música, não sei o que lá. Tende a haver critério, está escrito aqui. Critério é o quê? É proibido ouvir uma música que às vezes não é evangélica? Não, não é proibido. Você tem que perceber o que aquela letra está trazendo, né? Existe muita música MPB, por exemplo, que não há problema nenhum com a letra. É uma canção ali de amor, etc. Mas existem letras de funk, por exemplo, de rap, que fazem, claro, apologia contra a polícia, de drogas, né? Traz essa questão de sensualidade que fala aí. É uma letra pornográfica, a rocha, tem muito isso também, forró, né? Então, nesses detalhes, é nisso que a gente tem que se apoiar. Poxa, será que o que eu estou fazendo? Eu estou colaborando para um mercado que está aí incentivando as pessoas a serem mais promíscuas? Quando eu baixo a música desse artista, quando eu compro um CD, isso nem existe mais, né? Mas enfim. Então é nesse sentido, não é que é proibido, né? Então essas regras morais que a igreja cria muitas vezes, elas não são proibidas, né? De acordo com a história batista, com o nosso manual, não é uma questão assim, não, você não pode fazer isso. Mas como para mim isso é uma questão mais linda do evangelho. Tenha equilíbrio, saiba fiscalizar aquilo que se apresenta para você. Você mesmo, com essa atuação do Espírito Santo que a gente viu aqui, uma presença que se apresenta, uma presença que ativa no mundo e que se apresenta particularmente dentro de você e que vai ali te dar instrução, sabedoria, né? Pô, isso daqui não é legal ouvir. Eu comentava com uma pessoa um tempo atrás que eu deixei de ouvir algumas músicas depois que eu atingi uma certa idade, porque eu comecei a perceber, pô, peraí, isso aqui faz apologia de droga, isso aqui está fazendo apologia do bandido, tratando o bandido como bonzinho, como coitado, e eu mesmo parei de ouvir, porque eu falei, isso daqui não está certo, né? E não é porque eu sou especial, porque eu sou muito bom, é só, poxa, atingir uma maturidade onde eu consegui perceber isso, né? Uso de bebidas alcoólicas. Somos a favor da completa abstinência, considerando o contexto geral da Bíblia, que é contrário ao seu uso, né? É contrário ao abuso, na verdade, né? A Bíblia ela condena o abuso do álcool, né? Aquela passagem de Noé, por exemplo, é muito clara, quando ele exagera no vinho, né? O contexto cultural brasileiro, que também existem alguns livros que tratam isso, né? Os padres que evangelizaram aqui no Brasil, que chegaram aqui no Brasil para apresentar o evangelho para os índios, já falavam, né? já registravam que eles eram dados às bebidas fermentadas que existiam aqui, da mandioca, etc. Né? Havia um certo exagero nisso. Então, perceba que aqui é um contexto geral da Bíblia. Não é uma proibição, mas é um direcionamento. Né? Divórcio, novo casamento. Aí aqui tem a explicação, né, com inclusive alguns embasamentos, o que a Convenção Batista, o que os batistas recomendam nas situações previstas na Bíblia, adultério ou em razão de fé, que pode haver o divórcio, do contrário, que não haja. Né? Mas aqui, o que é importante com todo esse fechamento de regras morais aqui? Aplique-se o princípio da autonomia da igreja local para deliberar sobre cada caso dentro do seu contexto e cultura. Então, perceba que algumas igrejas, principalmente as pentecostais, elas pegam muito forte nessa questão moralista, que dentro da Convenção Batista, né, dentro da Confissão Batista, das doutrinas batistas, isso não é uma regra que deve ser seguida. Há um direcionamento, mas a igreja local delibera sobre cada caso, dentro do seu contexto local e da sua cultura, né, da cultura onde está inserida. Isso é uma coisa muito forte dentro da Igreja Batista também. Cada igreja ela é autônoma com relação a algumas questões que não envolvem esses pilares aqui, que eu estava falando agora há pouco, né, esses princípios, né, doutrinários, Bíblia como palavra de Deus, Jesus Cristo como Salvador, como Deus, né? Mas algumas coisas elas são guardadas ao contexto local. Então eu resolvi separar isso para deixar isso muito claro, tá? E para finalizar, para não ficar mais longo o vídeo,
Aqui eu estou fazendo uma passagem bem rápida, né? O que é importante destacar? Que aí está naquele podcast que eu comentei agora há pouco aqui. A gente aborda esse assunto lá. O Batista Renovado não é pentecostal. Então nós não acreditamos que a ação do dom comprova que a pessoa é batizada no Espírito Santo ou não. Né? Então pentecostal, por exemplo, você precisa falar em língua. Às vezes é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Falar em língua, profetizar, ter visões. Geralmente esses dons assim mais fáceis de ser imitados. Né? Eu posso falar que eu estou vendo aqui agora um anjo negro sobre o Brasil e que isso é uma maldição, não sei o que, amanhã a gasolina sobe de novo, eu falo, tá vendo? É a minha visão que eu tive lá do anjo negro. É o demônio querendo acá destruir o povo brasileiro. Enfim, estou inventando aqui uma situação bem esdrúxula, mas que existe. Né? Para dizer como é fácil que essas questões serem imitadas, né, na igreja. Né? Falar em línguas é a mesma coisa, você pode cuspir qualquer coisa lá, e o irmão é batizado no Espírito Santo. Eu vou profetizo na sua vida, a menina tem 23, 24 anos, eu profetizo na sua vida uma gravidez. Pô, é óbvio que ela vai engravidar uma hora na vida dela. Não sei que ela seja muito feia, que ela tenha alguma impossibilidade, nem se for feia na verdade, mas alguma impossibilidade biológica, etc. Então o que eu estou querendo dizer? Que são coisas mais fáceis de serem imitadas, mas que não quer dizer que a pessoa é ou não batizada no Espírito Santo. A gente não acredita nessa questão de evidência. Não existe esse arrochamento, né, esse aperto moral, existem direcionamentos. Então tudo isso são algumas questões assim, parecem bobas, mas que distinguem muito o renovado do pentecostal. Né? Aqui trata sobre jejum e outras coisas, e fala assim, a finalidade, né? A finalidade deve ser SSS, edificação, deve ter um sentido. Não é o jejum pelo jejum, não precisa ser dito aos quatro cantos, estou fazendo jejum, né, por exemplo. Subir em monte, essas coisas que, pelo que eu vi, não é tratado aqui no manual, só se eu passei o olho e acabei me esquivando disso, né? Mas são todas questões assim que dão uma separada do que é o renovado do que é pentecostal. E não há problema nenhum, as pessoas gostam disso, elas podem frequentar uma igreja pentecostal que vai ter isso aflorado. Mas elas não podem frequentar uma igreja batista renovada imaginando que, esperando ter esse tipo de coisa, porque em geral, né, via de regra, elas vão se decepcionar, porque não é uma igreja que vai ter isso tão aflorado, porque não é uma característica do cristão renovado, né, do cristão carismático, né, isso é uma característica do cristão pentecostal. Né, algumas coisas que as pessoas buscam, essa igreja aqui é muito parada, é muito morna, não tem ação do Espírito. Não, amigo, não é que não tem ação do Espírito. É que você está esperando uma ação do Espírito que aqui não vai acontecer. Enfim, ou melhor, pode até acontecer, mas de uma maneira mais rara. Né? É diferente. O que você está querendo é uma coisa mais emotiva, mais barulhenta, mais com visão, às vezes até um pouco de gritaria, etc. Então, ótimo. Procure uma igreja pentecostal que você vai ser atendido. E hoje a oferta é muito grande, porque são igrejas de apelo e que ganharam muitos seguidores. Onde você vai, em São Paulo, por exemplo, cada esquina tem uma, principalmente na periferia. Né? Por uns outros aspectos sociais que a gente não vai abordar aqui agora. Inclusive, tem muita gente com essa visão dentro do governo, por exemplo. Né? Diz que é um governo cristão. Até é. Só que as pessoas que estão lá dentro são mais dessa linha, né? Expoentes lá dentro, evangélicos, né? Principalmente. Então, pessoal, é só para dar uma distinguida aí, tá certo? Eu vou deixar esses links aqui na descrição, depois você assiste, acho que vão ser muito importantes aí para reforçar um pouquinho do que eu falei. É importante que você dê uma lida no Manual Batista Nacional também, você acompanhar mais ou menos aí, entender um pouquinho melhor, né? Até uma leitura diferente, para a gente entender de onde a gente veio, quem nós somos, no que nós acreditamos. São 59 páginas, a partir da página de número 60, começam ali outras questões que já não são questões de ordem interna, né? Como que um pastor é aceito na convenção, qual é o processo, etc, etc, etc. Mas para nós o que interessa mais mesmo, que vai ser mais prática, né? É até a página 59. Tá certo, pessoal? Deixa eu só ver se eu não estou falando aqui, não estou me equivocando, né? Página 59 ou 49? Vamos olhar aqui rapidinho. Exatamente. Desculpa, não é página 59 não.
página 51. Né? A partir da página 53, começa o estatuto, aí umas outras questões que já não são interessantes, né? Se você quiser conhecer um pouquinho melhor da estrutura da Convenção Batista Nacional, mas a nível local de igreja é até a página 52 e não 59, como eu estava falando. Tá certo? Então na semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo, hoje está sendo gravada, né? E aí a gente vai, dentro desse bate-papo, você vai poder interagir se você quiser, e a gente vai tratar um pouquinho aí dessa questão mais administrativa, organizacional, um pouquinho da história também da Convenção Batista Nacional com o Pastor Omar. Tá certo, pessoal? Então peço que você curta, compartilhe esse vídeo, tá bom? Até mesmo com quem é da igreja, às vezes você pode conversar sobre alguma coisa que a gente falou aqui, mandar esse vídeo para alguém, vai ser aí muito importante, tá bom? Para a nossa edificação, para o nosso crescimento, e às vezes para alguém que não viu o vídeo, te dá uma chegadinha no YouTube lá e assistir rapidinho, tá certo, pessoal? Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 9 horas, tá? Com essa transmissão ao vivo aí, beleza? Um beijo, pessoal, um abraço, até semana que vem.